Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à matéria e vamos falar sobre a mudança do estado físico. Nossa aula vai começar, né, com a participação do professor Idário, como você já conhece. Ele vai começar a nossa aula e depois eu dou continuidade. Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, a aula passada a gente falou sobre quais são os estados físicos, não foi? Então, essa a gente vai saber quais são as mudanças desses estados físicos. Será que um estado físico se transforma em outro? Então, a gente vai saber nessa aula. Então, começando com a pergunta: o que é que causa mudança de um estado para outro? A resposta é a temperatura e a pressão. Então, a temperatura e a pressão são o que é que faz, né, um material alterar o seu estado físico. Então, se aquele material ele for submetido a uma temperatura específica, ele pode sofrer uma mudança de estado físico. Se aquele material for submetido a uma pressão específica, ele pode ser alterado o seu estado físico, né? Como, por exemplo, alta temperatura aumenta também a agitação das suas partículas, porque a gente lembra, né, que na aula passada a gente viu que os materiais sólidos físicos e os gasosos, eles são constituídos por partícula, e cada partícula tem a sua movimentação específica. Então, materiais sólidos têm pouca agitação de partícula, diferente dos gases, né, que têm uma grande agitação das partículas. Então, a temperatura influencia, né, na movimentação das partículas. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a agitação daquela partícula, como, por exemplo, uma água quente. A água quente está com uma alta temperatura, né, porque já é uma água com uma alta temperatura, uma água quente. Então, as partículas dela já estão em grande agitação. Diferente de corpos, né, de materiais com baixas temperaturas, que apresentam uma agitação menor de suas partículas. Um exemplo é a bacia de uma água fria, ou então de uma água cheia de cubos de gelo. As suas partículas vão estar com pouca agitação. Isso é um exemplo de como a temperatura influencia no estado físico das matérias, certo? Então, um material quente em contato com um material com a temperatura inferior, ou seja, frio, eles vão fazer uma troca de calor. Então, aquele material que tem, aquele objeto que apresenta uma alta temperatura, ele vai oferecer calor para aquele objeto que tem uma baixa temperatura. Então, se colocar em contato entre eles, o calor vai ser trocado entre eles, né? Então, o calor vai da onde ele está maior para onde ele está menor. Então, há uma troca de calor entre os corpos, certo? Falando agora da pressão, quanto maior a pressão atmosférica, mais facilmente a temperatura vai ser alterada, né? Mais facilmente as partículas vão ser agitadas. Então, corpos que estão num local com maior pressão atmosférica vai necessitar de pouca energia. Por quê? Porque é mais fácil alterar a temperatura deles. Diferente de corpos que estão em lugares com baixa pressão atmosférica. Uma baixa pressão atmosférica vai diminuir a agitação das partículas. Então, mais lentamente a temperatura vai subir, mais lentamente a temperatura vai descer, mais lentamente a temperatura vai se alterar, certo? Um exemplo é nas montanhas, né? Quanto mais alto for que você estiver caminhando, quanto mais alto, menor a coluna de ar, né? Como está mostrando aqui, ó. Se eu chegar nesse ponto aqui da montanha, eu vou ter esse tamanho de coluna de ar. E esse tamanho é bem menor do que o tamanho do nível do mar. Então, essa baixa coluna de água vai estar, de ar, né, na verdade, vai estar relacionada a uma baixa pressão atmosférica, diferente a nível do mar, que tem uma grande coluna de ar, ou seja, uma grande pressão atmosférica nesse corpo que está a nível do mar. Então, aqui a temperatura vai ser alterada mais facilmente, diferente daqui,
a temperatura vai ser alterada de forma menor, certo? Porque a baixa pressão atmosférica. Então, essa variação de temperatura e variação de pressão provoca mudança no estado físico. Se eu tiver um cubo de gelo e eu colocar uma alta temperatura no cubo de gelo, a mudança do estado físico vai ocorrer de sólido para o líquido. Por quê? Porque eu apliquei uma temperatura. Um exemplo acontece na indústria, né? Na indústria de produção de peças de vidro, né? Daqueles, como a gente está vendo aqui, um cavalinho de vidro, né? Então, como é que ele é moldado? Como é que a gente consegue fazer a cabeça, a crina, as patinhas? A gente precisa moldar o vidro. Mas como eu vou moldar o vidro se ele é sólido? Eu vou ter que aplicar calor. Eu aplicando calor no vidro, o vidro se torna maleável. Então, eu posso moldá-lo da forma que eu pretendo. Então, é possível, né, eu mudar o estado físico do vidro. Fazendo o quê? Provocando calor intencionalmente. Então, eu posso mudar o estado físico do vidro, né? Quando a gente está com fome, manda nossa mãe lá fazer um ovo cozido. O ovo ele está líquido por dentro, né? Então, tem a gema, tem a clara, é no estado líquido. Então, como eu vou comer aquilo no estado sólido? Eu vou cozinhar o ovo. Então, no cozimento do ovo, a gente vai estar ligando o fogão. E aquilo é fogo, é temperatura. Então, eu estou aplicando calor no ovo para que as proteínas do ovo mudem de estado físico ao longo do cozimento. Então, de líquido vai para sólido, né? A consistência boa de comer o ovo cozido. Então, eu estou provocando intencionalmente a mudança de um estado físico nas proteínas do ovo, aplicando uma mudança na temperatura, no caso, aplicando calor. Então, aqui são o gráfico, né, para a gente entender quais são os tipos de mudanças do estado físico, tanto com temperaturas baixas até temperaturas altas. E agora a professora Juliana vai continuar explicando para vocês quais são as mudanças dos estados físicos. Quais são as mudanças dos estados físicos? Como a gente pode ver aí, um estado físico ele vai mudar conhecidamente do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Mas quais são os nomes dessas mudanças? A mudança que ocorre do estado sólido para o estado líquido, ela é chamada de fusão. Ele está em vermelhinho porque a temperatura ela está aumentando. Então, se chama a fusão do sólido para o líquido. Já do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. A temperatura aumentou mais e foi para o estado de vaporização. Isso a gente também pode ver diretamente do estado do sólido para o estado gasoso. Quando ocorre diretamente desse estado sólido para o gasoso, chamamos de sublimação. Também é um aquecimento de temperatura. Quando ocorre ao contrário, do estado gasoso para o estado líquido, a gente fala liquefação, ou seja, a temperatura aí já está baixando, diminuindo. E do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação, temperatura baixando. Já quando ocorre diretamente do estado gasoso para o estado sólido, nós chamamos de ressublimação, ou seja, a temperatura foi esfriada rapidamente do gasoso para o sólido. Mas vamos ver essas etapas isoladamente mais à frente. Aí tem um exemplo do que ocorre com a água, do estado sólido para o estado líquido, fusão do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, porque estamos falando do ciclo da água. Quando é do líquido para o sólido, solidificação. Isso vai depender da temperatura. Como a gente já estudou anteriormente no ciclo da água, esses são os três estados, né, que nós conhecemos, onde ocorre o quê? A infiltração. Da infiltração do estado líquido, a gente vai lá para a vaporização, estado gasoso.
E esse estado também pode ser a transpiração das plantas. Vai fazer o que? Ela vai ser condensada por um estado gasoso, formando as nuvens que já estão em estado líquido e vão ser precipitadas, tornando novamente água no estado líquido geral, fazendo a infiltração. Isso é o processo do ciclo da água do estado sólido, líquido e gasoso. Então, vamos conhecer mais a fundo como essas mudanças. O que ocorre com o aumento da temperatura, que é o chamado de fusão, ocorre o quê? A mudança do estado do sólido para o estado líquido. O exemplo que nós trazemos aí é o que ocorre nas indústrias metalúrgicas, quando ocorre a fundição dos metais, criando ligas metálicas. Quando a gente pode ver aí, ó, o metal ele foi superaquecido e ele foi transformado aí, ó, em uma liga metálica por conta da temperatura. Também podemos ver, com o aumento da temperatura, o estado de vaporização, que é do estado do líquido para o estado gasoso. E nós podemos ver isso de duas formas, que são a evaporação, que é um processo mais lento e não formam bolhas. O exemplo disso é o exemplo do álcool 70 nas nossas mãos. Como eu falei anteriormente, ele vai evaporar, mas ele vai evaporar como, professor? Ele vai evaporar lentamente. Isso daí é ilustração, como a gente está vendo, mas fisicamente a gente não consegue ver essa evaporação. Também ocorre na vaporização um processo chamado de ebulição. Ele é um processo mais lento que a evaporação e ele também tem a forma de formação de bolhas. Exemplo disso é quando a gente bota uma água para ferver, para fazer o nosso café. A gente vê várias bolinhas que dizem estar borbulhando. Então, esse é o processo chamado ebulição, que faz parte da vaporização. O mais rápido, né, que o processo de evaporação. Isso. E também nós podemos ter, com o aumento da temperatura, a sublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. E o exemplo que nós trouxemos aqui no slide é o gelo seco, né, que é usado em festas, e também aquela naftalinazinha que sua mãe usa nas suas gavetas para fazer com que as traças não comam as suas roupas. Essa naftalina, ela é transformada pelo estado de sublimação. Ela é diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido nesse caso. Então, assim, ela vai ficar o quê? Nessa fase totalmente sólida. Já ocorrem as mudanças com a diminuição da temperatura, como nós vimos, é o chamado condensação, onde é formado a passagem do estado gasoso, lá do gás, para o estado líquido. Exemplo disso, quando a gente vê as gotinhas de chuvas que caem, né? Que a gente viu lá que tem o nome de precipitação, ou seja, isso é um exemplo da água do estado gasoso para o estado líquido. Também, com a diminuição da temperatura, ocorre o quê? A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, formando o quê? Os gelos, como nós trouxemos aí, por exemplo, onde a água líquida ela é solidificada, formando os cubinhos de gelo. Já a ressublimação, como nós vimos anteriormente, ela é a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido. E no exemplo a gente pode ver esses bonequinhos de neve. Ou seja, os flocos de neves, eles são formados a partir das nuvens em locais muito frios, que ocorre o quê? Do estado gasoso diretamente para o estado sólido, forma os flocos de neve. Também nós podemos ver aí essa mudança acontecendo em gráficos. Parece difícil, mas não é. Vamos nos concentrar nesse gráfico. A gente está vendo que a temperatura vai de menos 20, 0 a 100 graus Celsius. Também a gente vê uma linha do tempo. O que ocorre do estado sólido
PF, que significa, mas aqui em cima a gente pode ver, ponto de fusão, que é a temperatura que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. A água pura atinge o ponto de fusão em 0 graus Celsius. Já mais aqui na frente, a gente pode ver que tem um sólido mais o líquido e vai formando o estado líquido, vai passar pelo ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição aí que a gente pode ver é quando a temperatura ela ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E a gente pode ter o exemplo da água pura. O que é água pura? Quando só tem os elementos da água. E o estado ponto de ebulição ocorre quando ocorre 100 graus Celsius. Ou seja, para um passar para o outro, tem que chegar a um nível de temperatura. Quando chega em 100 graus Celsius, a temperatura ela vai passar do estado líquido para o vapor, para o estado gasoso. Ou seja, de menos graus que zero, o exemplo aí, menos 20, temos o estado sólido, ou seja, para solidificar, eles têm que estar abaixo de zero. Quando a gente passa do zero, a água, ela começa, digamos que estamos falando da água, ela começa a se liquefidar, ela vai ficando líquida. E quando ela chega em 100 graus Celsius, com o aumento da temperatura, ela vai fazer o quê? Ela vai vaporizar. Simples, né? Só prestar atenção nas informações do gráfico. E aí, a gente já vê ao contrário, né? A gente tem novamente o ponto de fusão, que é quando a água atinge perfeitamente o 0 graus Celsius, o ponto de ebulição, quando a água atinge os 100 graus Celsius. Então, se a gente está falando do gráfico ao contrário, a gente vai começar lá de cima, do vapor. Quando o vapor ele atinge 100 graus Celsius, ele começa a ficar no estado líquido. Então, ele vai descendo. Quando ele vai baixando e alcança 0 graus Celsius, ele já vai se resfriando e solidificando. Quando chega em menos 20, ele já está no estado sólido. E, professora, só para os alunos perguntarem, né, o que seria esse PL e o PS? É o ponto de liquefação, né, passagem de vapor para líquido, né, que a gente aprendeu agorinha, anteriormente, que de vapor, de gasoso para líquido, a liquefação, então é o contrário de quê? De ponto de ebulição. Tá? Quando a gente fala de resfriamento, tem o PL, que é o ponto de liquefação, a temperatura que vai passar de gás para líquido, que no caso é 100 graus Celsius também, só que a menos, né? E o PS, que é o ponto de solidificação, que é saindo de líquido para sólido, né? É o contrário de quê? Contrário do ponto de fusão, certo? Só para vocês não se confundirem, mas o que importa realmente para a gente são esses dois, ó. É o PF, ponto de fusão, e o ponto de ebulição. O PL e o PS, o ponto de solidificação e o ponto de liquefação, é apenas o oposto. O oposto de PF e o oposto do PE, do ponto de ebulição, tá certo? Lembrando que tudo isso vai depender da temperatura. Então, vocês sempre fiquem analisando o gráfico, olhando a temperatura. Se ela está a menos grau ou se ela está em grau positivo. Isso vai nos mostrar se o estado é sólido, líquido ou gasoso. E aí, nós trouxemos, né? Vale ressaltar, né, que cada matéria ela possui seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição específico. Nessa tabela, a gente pode ver que diferentes substâncias, elas vão ter ponto de fusão e ebulição específicos. No exemplo do oxigênio, para ele atingir o ponto de fusão, ele tem que estar menos 218,4 graus Celsius, ou seja, bem abaixo de zero mesmo. Já o ponto de ebulição, em menos 183, ele já vai começar o seu ponto de ebulição. Aí, na amônia, é menos 77,7 de fusão e menos 33,4 de ebulição. Já é bem menos do que o gás oxigênio. Quando a gente vai para o metanol, a gente vê que é menos 97 o grau de fusão, mas na ebulição já vai para o positivo.
64,7. Então, cada uma das substâncias tem seu ponto de fusão e ebulição específico. E o mais conhecido para a gente, no caso, é a água, né? Que tem um ponto de fusão de 0 e o ponto de ebulição de 100, que é o mais conhecido e o mais utilizado para a gente ensinar a vocês. E aqui nós temos também, né, uma tabela que vai nos mostrar sobre a pressão atmosférica, que ela também vai interferir, não é só a temperatura, a pressão também ela interfere nas mudanças de estado físico. Aí a gente vê em alguns locais, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nós trouxemos um gráfico mostrando que a altitude e a pressão, elas estão, digamos, proporcional, e isso vai dizer o quê? Uma depende da outra em relação à mudança do estado físico. Ou seja, o Rio de Janeiro ele tem 0% de altitude em relação ao nível do mar. E já a pressão atmosférica do Rio de Janeiro, ela é 1%, digamos assim. O que vai fazer? A temperatura aproximada de ebulição para o Rio de Janeiro, da água lá, é de 100 graus Celsius. Diferente já um pouco mais de São Paulo, que lá na altitude dele, ele vai ser 760. E a pressão dele, atmosférica, é menor que a do Rio de Janeiro. Então, vai fazer o quê? 0,92. Para a temperatura da água lá entrar em ebulição, ela precisa estar em quê? 98 graus Celsius. Professora, mas a senhora disse que tem que entrar a água em 100 graus Celsius. Porém, a pressão atmosférica ela vai trazer uma mudança. Por quê? Quanto mais alta, menor vai ser a pressão atmosférica. Então, como o Rio de Janeiro está ali em 0 de altitude, não está nem alta nem baixa, a pressão que ele vai sofrer é uma pressão de 1%, ou seja, 100% também. E a temperatura vai ser a mesma, que a água normalmente, a água limpa, ela tem água pura, que é o quê? 100 graus Celsius. Já como São Paulo e Brasília, ele tem uma altitude bem maior do que a do Rio de Janeiro, isso vai interferir na pressão atmosférica. Então, vai diferenciar na temperatura para que a água entre no seu ponto de ebulição. Lembre-se sempre, quanto menor a pressão atmosférica, por conta da altitude. Maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A gente termina por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Cada aula é muito importante, porque lá na frente vocês vão depender de cada uma dessas aulas. Qualquer dúvida, entre em contato pelo privado do WhatsApp que eu estou online. Até a próxima aula, turma.